Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando o nosso curso, né? E na medida do possível a gente vai se desenvolvendo, né? Espero que vocês estejam acompanhando, que estejam entendendo as aulas e qualquer coisa, como eu já disse em várias aulas, por favor, me manda mensagem, entra no chat, coloque as suas dúvidas, né? O seu questionamento, né, interaja comigo para que eu possa entender, né, se você está me acompanhando ou não, se está com dificuldade. Né, a gente é um time, a gente precisa estar junto nessa hora, tá ok? Então vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução às Ciências Térmicas, ICT, Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina é do terceiro semestre do curso de soldagem da FATEC Pindamonhangaba e eu sou o professor Christian, ok? O tema dessa aula de hoje é a resolução de exercício da lista 3. E o que nós estamos discutindo na lista 3? O que nós discutimos até agora, né? E os exercícios da lista 3 contempla exercícios sobre transferência de calor. Transferência de calor por condução térmica. Então nós temos três tipos de transferência de calor, três processos de transferência de calor, por condução térmica, por convecção térmica e por irradiação térmica. Nós iniciamos agora, recentemente, as discussões sobre transferência de calor por condução térmica. E naquele momento a gente discutiu que para que ocorra a condução térmica é necessário que a energia térmica ela possa ser conduzida através de um meio, precisa de um meio material. O meio material sólido, preferencialmente, ou na maioria das vezes, um meio sólido, mas também pode ser no meio líquido e também no meio gasoso. Agora, no meio líquido, no meio gasoso, tem uma pequena restrição. É porque toda vez que a energia térmica se desloca no meio líquido, no meio gasoso, a energia térmica muda a densidade do material e pode tornar o material mais leve. Tornando o material mais leve, regionalmente mais leve, ele ficando mais leve, ele se movimenta junto com a energia térmica. Então aí já é o processo de convecção, não é processo de condução térmica. Então, para que ocorra a condução térmica no meio líquido, no meio gasoso, o que precisa de acontecer? Precisa de você forçar uma situação em que átomos e moléculas do meio líquido e do meio gasoso, eles não se movimentam. Então, por exemplo, sobre alta pressão. Então, no sistema em alta pressão, você, né, teoricamente, né, ou consegue, né, fazer com que, ou pelo menos consegue, né, fazer com que o movimento de átomos e moléculas no meio líquido e no meio gasoso seja bem difícil. E aí a energia térmica consegue se deslocar ao longo do material. Por isso que eu falei para você, preferencialmente, ou que acontece mais, né, no meio sólido. Porque no meio sólido ele já tem a sua estrutura, né, o material, ou é uma estrutura cúbica, ou é cúbica face centrada, ortorrômbica, né, então tem tetraédrica, então tem várias configurações do material sólido. E nessas configurações, os átomos e moléculas ficam numa posição bem definida, né, numa região de localização bem definida. E aí a energia térmica consegue ser conduzida pelo material. E nesse processo de condução térmica ou transferência de calor por condução térmica, a gente estudou o fluxo de calor quando ele se desloca ao longo de uma superfície. Ele atravessa uma superfície. Que a gente costuma dizer que a energia térmica ela passa por uma membrana, passa por uma parede, passa por uma estrutura com uma determinada espessura. E a gente viu o seguinte, vou fazer uma pequena revisão aqui do que a gente viu. A gente tem uma estrutura, né? uma estrutura, uma parede, uma membrana, uma região limite, né? Entre duas regiões bem específicas, em que ela tem um espaço, tem uma espessura, desculpa, ela tem uma determinada espessura, ela tem uma determinada área de superfície, e aí você está fazendo a comparação do desenho que eu estou fazendo aqui com o desenho do exercício que a gente vai discutir daqui a pouco. Sim, mas é essa teoria, né, é essa geometria que a gente discutiu com vocês na aula passada. Aonde esse material aqui,
ele tem uma determinada área, tem uma determinada espessura, e ele tem também, para dizer quem é esse material, o coeficiente de condutividade térmica do material. Cada material líquido, cada material sólido, cada material gasoso tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Então ele define qual material é mais condutor do que o outro quando comparados materiais, né, ou materiais sólidos, materiais líquidos ou materiais gasosos. Quanto maior o valor do coeficiente de condutividade térmica do material, maior é a condutividade térmica do material. E quanto menor, menor é a sua condutividade. Então aquela tabela de materiais isolantes térmicos e condutores térmicos, ela já não está, ela não é bem específica mais. Você tem que fazer um comparativo no processo. Porque você tem dois materiais sólidos, dois metais, e você vai falar para mim que o cobre é o alumínio. Quem é? Os dois materiais são condutores térmicos. Legal, são condutores térmicos. Mas entre eles dá para a gente fazer uma comparação e dizer quem, desse processo ou desse sistema de dois materiais, quem é o material que mais conduz e o material que menos conduz. E às vezes o que você quer é diminuir a condução térmica no processo. E aí você vai usar um material que o coeficiente de condutividade térmica é menor do que o outro. Então associa, analisa bem que a categoria de isolantes térmicos, condutores térmicos, você tem que analisar o processo. Depende do sistema que você está trabalhando hoje, ok? E a partir daí eu tenho uma análise que a energia térmica ela vai ser transferida, vai ser conduzida ao longo do material, fluxo de calor. E o fluxo de calor ele só se desloca para a direita se tiver, né, se você observar uma diferença de temperatura entre as duas faces do meu material, que é separado por uma determinada espessura. Então, se você analisar que nesse meu sistema, a temperatura 1, temperatura na superfície quente, ela é maior, temperatura 1, eu vou colocar 1, depois eu vou discutir superfície quente e superfície fria. Mas temperatura 1 maior que temperatura 2, esses valores são medidos instantaneamente, são momentaneamente, ao mesmo tempo. Por isso que eu não falo diferença de temperatura, eu estou falando de diferença de temperatura, mas não estou falando em variação de temperatura. Porque variação de temperatura é delta, temperatura final menos inicial. Aqui não é. Aqui você mede com os termômetros no ponto 1 e no ponto 2. Ou você usa termopar, ou você usa um pirômetro, em que você consegue medir as temperaturas no ponto 1 e no ponto 2. E dessas medidas você conclui que a temperatura 1 tem um valor maior, valor numérico maior que a temperatura 2. Então eu consigo identificar que o fluxo de calor vai nessa direção e sentido. Tá ok? Então ele vai da esquerda para a direita. Agora, se ocorrer ao contrário, que a temperatura 2 for maior que a temperatura 1, o fluxo muda. O fluxo de calor ele é sempre positivo. A única coisa que pode acontecer de negativo no processo é a inversão dos valores de temperatura, e você tem que tomar cuidado. Porque o fluxo de calor, ele depende da espessura do material, ele depende da condutividade térmica do material e depende da área do material. Esses valores, todos eles são valores, além de constante para aquele sistema, eles são positivos também. Então o fluxo de calor só, né, dependendo desses três elementos, que são características do próprio material, aqui já me dá um valor positivo do fluxo de calor. O que pode variar? O que pode variar é a questão da temperatura. Se a temperatura 1 for menor que a temperatura 2, e você fizer T1 menos T2, vai dar um valor negativo. Porque T1 é menor que T2. Então, eu preciso identificar no meu sistema qual das regiões, qual das faces do meu material possui a maior temperatura. Por isso que eu falo, né, ao invés de usar temperatura 1, temperatura 2, eu uso temperatura na superfície quente, temperatura na superfície quente e temperatura na superfície fria. Porque aí acabou a discussão. Porque se a temperatura é quente, é ela que vai definir o ponto aonde está mais próximo da fonte de calor. Eu falo que o fluxo de calor está passando pelo material, mas a minha fonte de calor não está lá. Ela não está lá na direita. O fluxo, eu estou indicando que o fluxo de calor está indo naquela direção. A fonte de calor ela está aqui, ó, nessa região.
A fonte de calor está nessa região. Por que eu sei que está nessa região? Porque essa região essa superfície, né, do meu material, ela está mais próximo da fonte de calor. E o T2 está numa posição de distanciamento maior do que o T1 em relação à minha fonte de calor. Então, o meu fluxo de calor vai na direção da direita, tá ok? Se você pega essa fonte de calor e coloca na direita do seu material, o fluxo de calor inverte. E é sempre assim que acontece, tá ok? O fluxo de calor, então, ele depende da quantidade de calor da fonte, a quantidade de calor fornecida pela fonte, e o tempo em que essa fonte de calor está fornecendo esse material. Fornece fonte de calor, ela é fornecida, né, para esse material. Então, o fluxo de calor está relacionado à quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Né? Tem que ser bem específico nessa situação, porque eu não estou considerando a mudança de estado físico da minha parede, né? Da minha membrana, não estou discutindo essa situação de mudança de estado físico. Né? E a gente viu o seguinte, que nessa situação eu tenho uma equaçãozinha que associa, para o cálculo do fluxo de calor, associa espessura, associa condutividade térmica ou coeficiente de condutividade térmica do material, associa área de superfície e associa as diferenças dos valores de temperatura. Eu tenho numa única equação, eu consigo identificar todos esses elementos. E a gente viu aqui já em aulas, né? Na aula passada, que a equação que mostra essa característica é a equação de Fourier. Então, a equação de Fourier diz que o fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes o elemento de área, dividido pela espessura, que multiplica as diferenças de temperatura. Diferença de temperatura. É a temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria. Essa é a equação que nós discutimos em aulas passadas, que é a equação do Fourier. Fourier. Francês Fourier. Ok? Então, a partir dessa análise, o processo de transferência de calor por condução térmica num material sólido, mas se respeitar aquelas condições que eu disse para você, e sob alta pressão, eu posso usar a mesma equaçãozinha, a equação do Fourier, para caracterizar a transferência de calor no material líquido e no material gasoso também. Ok? Então, depois que a gente fez esse pequeno resumo, né, sobre a teoria de transferência de calor por condução térmica, vamos resolver o exercício número 1 da nossa lista de exercícios, a nossa lista 3, tá ok? Então, agora peguem a lista de exercício, a lista 3, para que a gente possa fazer uma análise do exercício número 1, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu vou ler o enunciado. Eu já coloquei o desenho na lousa, né? Eu já me adiantei um pouquinho aqui e já coloquei o desenho da lousa. E o desenho da lousa, antes de ler o exercício, eu vou caracterizar o que eu estou vendo. Eu estou vendo um material, né, que ele tem uma determinada geometria aqui, mas se a geometria não for conhecida, a gente tem que tomar um cuidado e verificar se foi dada a área da superfície do material, porque pode ser dada a área da superfície do material. Mas se eu conheço a geometria, aqui eu tenho um retângulo. Então, se eu tiver as dimensões de largura e altura, eu consigo calcular a área da superfície da parede ou da superfície direita. Então, eu consigo calcular a área daquela superfície. Eu tendo o valor da espessura, eu consigo calcular o fluxo de calor pela equaçãozinha do Fourier. Porque essa área retangular que eu tenho na direita, ela é a mesma face que eu tenho lá na esquerda. Então, o fluxo de calor que passa por esse material, ele respeita a equação do Fourier. E também tem os valores de temperatura 1 e temperatura 2. Então, os elementos estão caracterizados na minha geometria que eu coloco aqui para você, tá bom? Então, ele fala o seguinte, calcular o fluxo de calor. Calcular o fluxo de calor que passa por uma parede de 5 centímetros de espessura. Espessura
5 centímetros de espessura. 2 metros quadrados de área. 2 metros quadrados de superfície. Então, eu não vou calcular a área da superfície, né? A geometria não me interessa, porque ele já me deu o valor da área, ok? Ótimo. Ele me dá a condutividade térmica do material. Casinho igual a 10 kcal por hora metro grau Celsius. Olha só a unidade medida do coeficiente de condutividade térmica do material. Depende da caloria, da energia térmica, depende da unidade de tempo, da unidade de comprimento e a unidade de temperatura. O quilo não é a unidade medida, o quilo é o prefixo da unidade medida. O quilo, o mega, o giga, o micro, o nano, não é a unidade medida física. Ela simplesmente acompanha a unidade medida, mas ela diz respeito ao valor numérico, porque o quilo, na escala de prefixo, corresponde a 1000. Então, na verdade, ao invés de você querer trabalhar com quilocal, você pode falar que o coeficiente de condutividade térmica desse material é 10.000 calorias horas metro grau Celsius, ok? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer, né, da unidade de medida que a gente tem, ok? O que mais que ele dá para a gente? Se as temperaturas superficiais são T1, ele me deu T1, 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. E T2, 20 graus Celsius. Então, o fluxo de calor está coerente da esquerda para a direita nesse exercício, tá ok? Porque a temperatura na superfície quente, 40 graus Celsius. A temperatura na superfície fria, de 20 graus Celsius. Então, a fonte de calor, ela tem que estar aqui à esquerda do seu material, tá ok? Ele pede para você calcular o fluxo de calor. E para eu calcular o fluxo de calor, eu vou usar a expressão do Fourier. Fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes área, dividido pela espessura do material. Espessura do material, ok? Que multiplica as diferenças de temperatura da superfície quente menos a superfície fria. Você viu que agora, a partir de agora, eu vou usar a expressão quente e frio, ok? Então eu vou usar essa expressão. Christian, mas eu tenho todos os elementos. Legal, eu tenho todos os elementos. Então o que eu faço? Aplico na fórmula? Calma, não é bem assim. Antes de eu colocar esses valores, eu vou analisar as unidades de medida. Vamos ver se existe coerência no meu sistema de unidades aqui. Ele não fala dessa resposta do fluxo no sistema internacional. Não fala. Não esqueçam que fluxo é calor dividido por tempo. E calor dividido por tempo no sistema internacional é joule segundos. Joule segundos é watts. Unidade de potência, potência térmica do sistema. Exatamente. Ou pode ser no sistema CGS, calorias por segundo, calorias por minuto, calorias por hora, não tem problema nenhum. Então, a unidade de fluxo que eu estou esperando é alguma coisa relacionada à energia térmica dividido pelo tempo, ok? Então, vamos analisar os elementos unitários aqui. Eu tenho a espessura em centímetro, área em metro quadrado. Metro, centímetro. Tem uma inconsistência aqui. Grau Celsius, ok. 10 kg, que o quilo não é unidade medida, então o que eu preciso olhar é calorias, hora, metro, grau Celsius. Eu não tenho nenhum outro elemento no exercício que fale em energia térmica, então calorias. Eu não tenho nenhum outro momento do exercício que fale em horas. Eu não tenho nenhum outro elemento no exercício que fala em grau Celsius, é só outra unidade medida, não é só grau Celsius. Mas eu tenho uma especificação aqui, ó. Unidade de comprimento no coeficiente de condutividade térmica do material é metros. Isso significa que a unidade de comprimento, preferencialmente, você deve usar o metro. Mas a área já está em metro quadrado.
mas a espessura não está em metro. Ela tem uma inconsistência aqui. Então eu não posso usar a espessura para esse sistema, eu não posso usar a espessura em centímetro. Eu tenho que usar a espessura em metros. Então você pode escrever, então eu preciso converter a espessura em metros. Então é 0,05 metros. Ou se você preferir, né, quiser usar o conceito de prefixo, né, centímetro é 10 a menos 2. Então você pode escrever 5 vezes 10 a menos 2 do metro. E aí você conseguiu converter o centímetro em metro. Eu vou usar o 0,05 metros, tá ok? Então faz essa pequena observação, cuidado com os elementos, porque, puxa vida, eu esqueci porque eu não prestei atenção no sistema de unidades. Dançou, meu amigo, dançou. Então, depois que você analisa o fenômeno, analisei o fenômeno, vi o que eu tenho que buscar. Agora eu vou usar a ferramenta. A ferramenta é a equaçãozinha do Fourier. A partir do momento que eu tenho a ferramenta, antes de colocar valores na expressão, faço uma análise dimensional. Identifico, mas Cristian, por que você escolheu o coeficiente de condutividade térmica e não se aliou à espessura, à área ou à temperatura? Porque a temperatura, ela pode variar. Eu poderia colocar 50, 10 aqui? Poderia. É que o exercício me dá 40, 20, tudo bem. Eu poderia colocar aqui a espessura, outro valor em jardas? Poderia. A área poderia ser outra? Poderia. Mas esse material tem uma característica muito específica, esse coeficiente de condutividade térmica. Se ele tem esse coeficiente de condutividade térmica, então o material não vai mudar. Então não importa se você altera os valores de temperatura, se você altera a espessura, a área da superfície, se esse material tem esse coeficiente de condutividade térmica, você pode alterar a geometria desse material ou as condições de temperatura, mas o material continua o mesmo. Então esse valor é um valor constante. Então eu vou me basear nesse carinha aqui, no coeficiente de condutividade térmica do material. Ok? Então os outros elementos, você viu que eu associei a um elemento que não vai mudar. Só vai mudar esse valor se eu mudar o material. E acabou. Ok? Então vamos calcular o fluxo aqui. Fluxo, que ponto, é igual. Coeficiente de condutividade térmica, 10 kg. Calorias, hora, metro, grau Celsius. Então é 10.000. 10.000 vezes a área, 2 metros, dividido pela espessura. Eu já fiz a conversão, estou tranquilo agora. 0,5. 0,05. Vezes os valores de temperatura. Superfície quente, superfície fria. 40 menos 20. Legal? Antes agora de fazer a conta, e você já definiu o fluxo de calor aqui comigo, eu vou fazer uma análise dimensional só para a gente fechar a ideia da análise dimensional. E eu vou fazer aqui a análise dimensional bem aqui em frente da expressão do Fourier, em que eu vou pôr só o sistema de unidades aqui, tá bom? Condutividade térmica. Calorias por hora, metro, grau Celsius. Vezes quem? A área. A área metro quadrado. Dividido por quem? Dividido pela espessura. Metro. Vezes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse elemento dentro do parênteses. Vezes a unidade de temperatura final, da superfície quente e da superfície fria, a unidade de medida é graus Celsius. Vezes graus Celsius. Então agora, nossa, virou uma bagunça isso aqui? Não, não virou uma bagunça. Está todo mundo multiplicando e dividindo. Eu vou fazer várias simplificações aqui. Eu vou fazer o seguinte, a primeira simplificação. Nessa divisão e multiplicação, eu posso simplificar esse valor de metro com um dos valores de metro. Então eu tenho assim, ó, metro quadrado dividido por metro. Eu sei que metro quadrado é metro vezes metro, dividido por metro. Então, toda vez que você tiver metro ao quadrado, você mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2.
Então, Cris, você pode fazer a simplificação? Você pode fazer a simplificação. E sobrou 1 metro. Uma unidade de metro. Essa unidade de metro, numa divisão, ela simplifica com essa outra unidade de metro. Tá ok? Esse valor de metro, ele vai ser simplificado, porque esse elemento está assim, ó, dividido por metro. Então, ele vem dividido por metro, né? E esse valor você simplifica, tá ok? Mantém a primeira. Lembra que você tem uma divisão de 2 frações? Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse metro vai ficar embaixo e você vai poder fazer a simplificação, ok? Então, fiz a simplificação da unidade de metro. Depois que eu fiz a simplificação da unidade de metro, o que eu tenho agora? Calorias por hora, graus Celsius, que multiplica aquele grau Celsius. Esse grau Celsius está multiplicando calorias, horas, graus Celsius. Então, esse grau Celsius está no denominador. E esse grau Celsius está no numerador. Então, eu posso fazer essa simplificação? Eu posso fazer essa simplificação, sim. E a unidade de medida de fluxo de calor para esse exercício é calorias por hora. Calorias por hora. Essa é a unidade de medida do meu exercício. Ok? Então, agora que nós já discutimos o fenômeno, nós já discutimos a ferramenta, nós já discutimos os elementos que eu vou utilizar para resolver a questão do fluxo de calor, eu agora pego a calculadora, já fiz a análise dimensional, já sei qual é a unidade de medida do exercício, eu vou pegar agora os elementos e vou fazer a multiplicação. 10.000 vezes 2, dividido por 0,05, vezes 40 menos 20, que vai dar 20, então vezes 20. O resultado obtido, vou escrever em preto, é de 8,0000000 centena, milhar, milhão. 8 milhões de calorias por hora. 8 milhões de calorias por hora. O que significa 8 milhões de calorias por hora? O fluxo de calor que passa por esse material, ele tem um fluxo de calor de 8 milhões de calorias por hora. Nossa, Cristian, mas que número esquisito, né? Calma aí que eu vou dar uma mexida nele. Mas eu quero comentar o seguinte, se você me der esse resultado numa prova, numa avaliação, já está correto. Mas eu sempre espero um pouquinho mais do meu aluno, eu espero um plus, eu espero um up do meu aluno. E o up do meu aluno, o plus do meu aluno, ele vai dizer o seguinte, poxa vida, mas o coeficiente de condutividade térmica estava em quilo. Ah, então eu posso trabalhar 3 casas decimais, andando com a vírgula para a esquerda, a cada 3 ele vai dar um 10 ao cubo. E eu vou andar com a vírgula somente 3 casas, eu vou até a escala quilo. Eu não vou até o mega. Poderia até o mega? Aí fica 8 megacalorias por hora. Fica esquisito também. O comum utilizado na indústria, na prática, é o quilocal. Então, eu vou discutir 3 casas decimais. 3 casas decimais vai virar o quilo. K minúsculo. Quando você fala em quilômetro, quando você fala em quilograma, esse K é K minúsculo. E, por incrível que pareça, a palavra quilo começa com Q, né? Porque é um símbolo. Você poderia pôr um QG, né? Aquele esquisito, QM, mas poderia ser. Então, meu amigo, não é K maiúsculo. Não é K maiúsculo. Christian, mas qual a diferença do K maiúsculo e do K minúsculo? Já discuti isso com vocês, mas vou colocar de novo. O K minúsculo, você não tira a caneta do papel, você não tira a caneta da lousa para escrever o K minúsculo. O K maiúsculo você tira. Então, a diferença desses elementos não é o tamanho deles, mas sim a forma de escrita que você escreve aquele símbolo, ok? Respeitem os símbolos. Nós, da área técnica, nós temos que respeitar os símbolos. Nós vamos escrever relatórios, nós vamos desenvolver teorias, nós vamos desenvolver conceitos, né, na área tecnológica, e a gente precisa também ter cuidado com os símbolos.
Então, eu vou agora escrever então, meu resultado. Resultado do meu exercício do fluxo é igual a 8.000, né? Porque ficou 8.000, 3 casas, 8.000 quilocal por hora. Este é o resultado do exercício que eu estou esperando com vocês, tá bom, pessoal? Esse é o resultado do exercício número 1, que eu estou esperando de vocês, tá bom? Então, confira, dá uma olhadinha no que eu fiz, analisa o fenômeno, os elementos que descrevem esse fenômeno, a ferramenta que você vai utilizar. Se é condução térmica, transferência de calor por condução térmica, você vai usar o Fourier. Faz uma análise, identifica os elementos que você vai utilizar, as unidades de medida, faça uma análise dimensional. É importante você fazer uma análise dimensional. Depois, conferiu os cálculos, chega no resultado. Então, eu poderia ter colocado o resultado na forma anterior? Poderia. Estaria certo? Estaria certo. Ou você, ao invés de escrever quilo, vocês poderiam escrever 8.000 vezes 10 ao cubo, calorias, hora. Ou 8 vezes 10 à sexta, calorias, hora. Você poderia fazer isso. Mas é comum utilizar o quilocal. Então, o quilocal eu dei preferência, né? Porque é muito utilizado na literatura. Quilocalorias. Então, o Christian optou por usar quilocalorias no sistema de unidades do exercício. Tá ok, pessoal? Então, prestem atenção. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim. Agora é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube. Todos esses vídeos eu estou colocando lá no YouTube para vocês. Então, entra lá no canal Física 4.0. Eu agora tenho um canal no YouTube, então eu estou colocando os vídeos sobre introdução às ciências térmicas e também de Física 1, as disciplinas que eu estou trabalhando na FATEC esse semestre, tá bom? Então, por favor, analise direitinho lá para mim e qualquer coisa é só me entrar em contato, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal!